Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é justamente para ajudar algumas dicas, alguns insights, justamente sobre a prova de Ciências da Natureza, especificamente a parte de Química, que é a parte que me toca. Então, eu estava aqui pensando de que forma eu poderia contribuir e ajudar milhares de estudantes que estarão no próximo final de semana se submetendo a mais uma etapa da prova do Enem. Como você já sabe, se você é novo por aqui, então já vai se inscrevendo no canal e se ligando nos conteúdos. Normalmente eu trago temas relacionados à área química, como o curso técnico em química, muitas dicas, disciplinas, áreas de atuação. Também sobre o curso de engenharia química, técnica em química, eu já me formei em engenharia química, estou me formando na área. E sempre procuro trazer algumas dicas e temas relacionados a profissões da área química. Além disso, eu já trouxe alguns vídeos de algumas dicas de conteúdo, como por que estudar química, como estudar química, sobre tabela periódica. E nessas minhas reflexões me veio a ideia de trazer um vídeo dando dicas sobre os assuntos que mais caem no Enem. Então vamos lá ao conteúdo desse vídeo. Então, primeiramente, o foco desse vídeo não é trazer conteúdo, não é ser conteudista, até porque estamos a poucos dias do Enem e certamente, tenho certeza, que você passou o ano estudando. Então, esse vídeo é para te dar alguns insights sobre quais temas focar na sua revisão pré-prova. Sim, porque restam 4 dias e você ainda tem tempo para revisar. Mas não basta saber o assunto, mas sim os tópicos que você deve focar na sua revisão. E é por isso que você deve ficar ligadinho até o final desse vídeo e pegar todos os insights. Então vamos lá. Primeiro tema, tabela periódica. Todo ano sempre cai questão de tabela periódica. Mas quais tópicos, Angélica, eu devo focar na minha revisão? Primeiramente, identificar na tabela periódica o que é família, o que é período. Então, alguns tipos de questões cobram esse tipo de conhecimento. Fala informações, né? Fornece informações sobre algum elemento químico e pergunta questões como a que família pertence, a que período pertence. Então, se você tem uma tabela periódica, pausa esse vídeo e vai buscar. Estou com a minha tabela periódica aqui. Então, você precisa revisar e lembrar que na vertical eu vejo as famílias, então, principalmente dos elementos representativos, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Então, temos essa nomenclatura mais geral, mas sabemos também que temos o nome mais formal, digamos assim, né? Segundo a IUPAC. 1A, família dos metais alcalinos. 2A, família dos metais alcalinos terrosos. 7A, família dos halogênios, e assim sucessivamente. Então, revise esse ponto de saber identificar os elementos químicos na tabela periódica, vertical, família, e horizontal, período. Não deixa de revisar sobre isso, tá? Outra coisa muito importante é você revisar também sobre o tópico eletroquímica. Então, não há um Enem que não caia uma questão de eletroquímica. Dentro desse tema eletroquímica, porque não é só saber o assunto, é o tópico. Que ponto importante eu devo revisar dentro desse assunto da eletroquímica? Primeiro de tudo, as reações de oxirredução. Saber identificar quem ali é o agente que está oxidando, quem é o agente que está reduzindo. E muito importante também, pilha de Daniel. Não deixe de ler sobre o assunto. Então, pilhas é um assunto muito importante para a prova do Enem de Química, porque sempre cai. E saber identificar o ânodo, o cátodo. O ânodo é aquele que vai fazer o quê? Vai doar elétrons. O cátodo é o eletrodo, é a região da pilha que vai receber esses elétrons. Então, essas denominações, cátodo, ânodo, quem é agente oxidante, quem é agente redutor, conhecer a pilha de Daniel, que é a pilha mais famosa que existe, que é falada dentro desse tópico de eletroquímica, saber que o zinco é o ânodo na pilha de Daniel e o cobre é o cátodo. Então, é muito importante você revisar dentro do tópico eletroquímica, oxirredução, cátodo, ânodo, pilhas, porque esse tópico é bem provável que caia na sua prova do Enem. Reações inorgânicas. Dentro desse tópico de reações inorgânicas, você dá uma lida sobre as funções inorgânicas, porque justamente são temas atrelados. Normalmente são temas que vão ser cobrados juntos, porque para você identificar um tipo de reação inorgânica, você precisa identificar
quais são os compostos inorgânicos ali envolvidos. Lembrando quais são as funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Relembra a forma, a estrutura desses compostos. Muito importante também as reações envolvendo esses compostos, que são justamente as reações inorgânicas. Nós temos de substituição, de eliminação, de simples troca, de dupla troca. Então, dá uma lida nesses conceitos relacionados às reações inorgânicas. E não esquece de relembrar também das funções inorgânicas. O quinto tópico, aliás, o sexto tópico, deixa eu ver aqui meu roteiro. O sexto tópico que você não deve esquecer de revisar para a sua prova de química é sobre poluição ambiental. Então, todo ano sabemos que o Enem sempre traz temas da atualidade e tema relacionado ao ambiente nunca vai sair. Então, sempre vai estar na sua prova, só com contextos diferentes. Então, lembra de estudar sobre os ciclos biogeoquímicos, né, que é como os elementos químicos se renovam na natureza. E lembra também de estudar sobre a questão dos combustíveis fósseis, não fósseis, energias renováveis. O oitavo tópico que a gente precisa conversar sobre é radioatividade. É um tema que não é tanto abordado nas provas de química do Enem, mas sempre cai uma questão ou outra num quesito conceitual, no que tange o tempo de meia-vida. Então, fala em várias coisas, né? Mas o tópico é esse, a radioatividade. Não vá para a sua prova sem lembrar sobre o tempo de meia-vida. Não necessariamente a fórmula, é importante você saber, né? Tem aquela fórmula lá que tem a Lien, que tem o K, a constante cinética, enfim. Mas foca no conceito também. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a concentração inicial, para que aquela massa inicial se reduza à metade. Então, dependendo do composto, do elemento ali, cada um tem seu tempo de meia-vida. E normalmente as questões conceitualizadas querem saber se você sabe esse conceito de tempo de meia-vida. Terceiro assunto de química, vamos lá, né? Eu acho que até vocês já sabem. Química orgânica. Não tem como eu ir para a prova do Enem, para a prova de Ciências da Natureza, sem dar uma revisada na química orgânica. Primeiramente é lembrar que o protagonista é o famoso o quê? Carbono. Então, saber um pouco, ler um pouco novamente sobre a hibridizações do carbono, lembrar que o bendito do carbono ele faz 4 ligações, saber identificar esses tipos de ligações, principalmente nos compostos hidrocarbonetos, se é uma dupla, uma simples, ou seja, se é uma insaturada, duplas ou triplas ligações, ou se é simplesmente ligações saturadas, quando eu tenho apenas ligações simples. Muito importante também, dentro do tópico da química orgânica, eu saber identificar as famosas funções orgânicas: álcools, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, fenol, aminas, amidas, éter, éster. Ou seja, é muito importante você focar nessa reta final da sua revisão e identificar esses grupos funcionais. Por exemplo, hidroxila. Eu posso ter um álcool, eu posso ter uma cetona, quando eu tenho uma carbonila, por exemplo. Então, você saber quais estruturas da molécula me faz identificar essa função orgânica. Se eu tenho hidroxila, eu posso ter um álcool. Se eu tenho uma carbonila, um C-dupla, eu posso ter uma cetona quando está no meio da cadeia, ou posso ter um aldeído quando está mais na ponta da cadeia, eu posso ter um ácido carboxílico, eu posso também ter um éster. Então é muito importante você identificar nas estruturas das cadeias carbônicas qual função orgânica ali está presente. Então esses tópicos são muito importantes, não só no quesito específico, determinar a função orgânica, mas muitas vezes as questões vêm contextualizadas e é importante você identificar a função orgânica para se responder a questão. E antes que eu passe para o próximo tópico, ainda dentro da química orgânica, não deixa de ler sobre isomeria. Então, dá uma revisada sobre os tipos de isomerias, de posição, de cadeia. Então, é muito importante você também ler um pouco dentro da química orgânica sobre isomeria. O próximo tópico que eu recomendo e aconselho você dar uma revisada nesses dias que antecedem a prova do Enem,
para fazer uma boa prova de química é sobre termoquímica. Então, termoquímica, se você não lembra, você estuda no segundo ano do seu ensino médio em físico-química, que é aquela parte que estuda a energia envolvida nas reações químicas. Que tópico, Angélica, dentro da termoquímica. Não basta saber que eu tenho que revisar a termoquímica, mas o que eu devo focar? Primeiro ponto, saber quando uma reação é exotérmica ou quando uma reação é endotérmica. Então, esses termos muitas vezes é bem confundível, mas lembra que dentro, eu preciso receber energia para que a reação química se proceda. Exotérmica, preciso liberar energia. Então, muito importante você conhecer esses termos. Lei de Hess, por favor, não esquece de, sempre que você se deparar com uma reação química ali, uma equação química, olha se está balanceada, porque em todos os tópicos que você precisa ter uma equação química ali, é muito importante você se atentar se ela está balanceada ou não. Dentro do tópico da termoquímica, a gente tem a lei de Hess, então é muito importante, olha se está ou não balanceada antes de usar ali a lei de Hess. Cálculos estequiométricos, né? Eu não poderia finalizar esse vídeo sem falar para você revisar sobre estequiometria. Mas como, Angélica, eu vou revisar se é só conta? Calma que não bem assim. Para efetuar as contas, você precisa ter alguns conhecimentos prévios. Primeiramente, não esquece, filho de Deus, de verificar se a sua equação química está balanceada. É muito importante. Como assim? Os números de mols dos reagentes têm que estar igual dos produtos. Lembra que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, olha direito se eu tenho 2 carbonos de um lado, eu tenho que ter 2 carbonos do outro. Então, verifica direitinho. Além de verificar se você está sabendo balancear uma equação, olha também sobre o quesito massa molar, porque normalmente, quando são elementos muito estudados, carbono, hidrogênio, oxigênio, não é dado na prova. Então imagina você errar uma questão que você não lembra qual é a massa molar, porque você precisa da massa molar de um composto ali para efetuar seu cálculo estequiométrico e não lembra. Quando são elementos menos usuais, né, um enxofre, um zinco, normalmente dão a massa molar. Mas eu já vi prova que tinha carbono, tinha hidrogênio, oxigênio, era cálculo estequiométrico e não tinha lá a massa molar. Então verifica esse tópico de massa molar dos principais elementos químicos e também se você sabe balancear uma equação. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É justamente insight e dicas para que você possa dar o foco total na sua revisão para a prova de química, para a segunda etapa do Enem. Desde já, eu desejo boa sorte, uma boa prova e foca em revisar esses principais tópicos, esses principais insights, para que você possa fazer uma boa prova. Lembra de revisar, de focar, principalmente naqueles que você tem uma maior insegurança. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar as notificações. Ainda trarei vídeos sobre química no Enem ainda essa semana, então fica ligadinho aqui no vídeo, porque até a sua prova de química no Enem ainda teremos muitas dicas aqui no canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.